Então, o quarto ponto que nós vamos estudar é as qualidades do conselheiro. Tá? Primeiro aspecto, as qualidades naturais, humanas. Então, veja bem, é um conjunto de coisas aqui que são bem relevantes. A primeira é a capacidade de escutar. Todo conselheiro realmente precisa de desenvolver uma capacidade de escuta, não é? Capacidade de observação, capacidade de discernimento. É aquela velha história, até a nossa anatomia ensina isso, não é? Quantos ouvidos nós temos e quantas bocas. Não é? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ouvir mais, não é? Falar menos. Quantos olhos você tem e quantas bocas? Que observar mais, vigiar mais, falar menos. Quantas narinas você tem e quantas bocas? 2 narinas e 1 boca. Você tem que discernir mais, sentir mais, não é? Então, capacidade de escuta. As pessoas que falam muito no aconselhamento, elas normalmente vão ter bem menos resultado. Quanto mais você fala, menos você ouve, menos você observa e menos você discerne. Tá? Então você vai trazer um prejuízo para você, né? Então, capacidade de escutar o aconselhado. Nós precisamos de um conhecimento imparcial e completo da situação. Quando você está ouvindo a pessoa, então procure realmente ser imparcial, procurar assim discernir todos os pontos de vistas, não é? Conhecimento completo. Também nessa capacidade de escutar, é importante você estar atento para o que a pessoa não está dizendo, as mensagens escondidas nas entrelinhas. Porque muitas vezes a pessoa está falando, tem o que ela está falando, mas tem o que ela não está falando. Ok? Como o ponto de cura reside naquilo onde a pessoa não quer que ninguém chegue, nós temos que saber interpretar certas deixas para ajudar a pessoa a vencer esse trauma de se abrir sem reservas. Também. Mas às vezes até na própria história, às vezes a pessoa conta um detalhe e você percebe que ficou uma deixa ali, que aquela coisa precisa ser aprofundada, não é? Então o que ela não está falando, porque dentro do que a pessoa falou fica claro que ela deixou de falar alguma coisa, e você tem que entrar por essa fresta aí, ok? Também o que o Espírito Santo está falando. Então você vai ouvir a pessoa, uma escuta ativa, um conhecimento imparcial e completo da situação. Você vai ouvir o que ela não está falando e você vai ouvir o Espírito Santo. O ponto mais importante no aconselhamento é ouvir. Se não ouvimos as pessoas, também não ouvimos o Espírito Santo. Quanto mais você ouve a pessoa, mais você ouve o Espírito Santo, e isso te dá, então, assim, todo um subsídio para você fazer perguntas específicas que vão te levar no ponto que você tem que chegar. Capacidade de escutar. A segunda coisa ali é a capacidade de demonstrar amor. Gente, demonstrar amor não é uma efusão de simpatia simplesmente. Tudo bem, você vai ser simpático, não é? Mas é muito importante também você evitar a bajulação. Já viu a pessoa que fica só te tratando assim, não é, só falando superficialmente as coisas que você quer ouvir, te elogiando exageradamente,
entende? Te tratando como se você fosse um bibelô. Gente, isso, na verdade, assim, gera até uma aversão, não é? Isso não é amor, é bajulação. E isso fere o espírito de aconselhamento, não é? Então, lógico, como é que você vai demonstrar amor? Com gentileza, respeito, tratar as pessoas bem, tratar a pessoa bem, tratar a pessoa com respeito, ter a pessoa realmente em consideração, assim, isso tem que estar na nossa motivação. Sua motivação, não, essa pessoa, quero tratar ela com consideração. Você ser caloroso, atencioso, não é? Evitar qualquer atitude de pressa, porque quando você está no aconselhamento, irmãos, olha, se você não tem tempo para atender, então é melhor você ser franco e até falar não tem problema. Mas a pior coisa que tem é você estar no aconselhamento olhando para o relógio, porque você tem um compromisso. Isso daí quebra o espírito do negócio, não é? E você saber deixar a pessoa confortável, você criar um clima de confiabilidade, não é? Tudo isso você está demonstrando amor? Tá. É exatamente nessas coisas práticas, não é? Também, uma outra qualidade do conselheiro é humildade. E tem algumas características básicas que definem isso, não é? Esse valor. Primeiro é isso, é a abertura para aprender. Não quer dizer que você está aconselhando a pessoa que você já sabe de tudo. É interessante, você sabe onde a gente mais aprende? São nos aconselhamentos. Quando a pessoa conta a história dela, não é? Vamos dizer, ela se envolveu com certas situações que você nem sabia que aquilo existia, né? Você sai dali às vezes edificado, rapaz, olha, saí enriquecido, não é? E às vezes, ou tem coisas que a pessoa te pergunta, você fala, olha, realmente sobre isso eu não conheço. O que você sabe sobre isso? Então você tem abertura para aprender, não é? O ponto aqui é você não se colocar num degrau a mais, não é? Porque aí você quebra essa humildade, ou nessa posição como se você fosse um super espiritual, e como você é super espiritual, você vai carregar aquela pessoa nas costas. Imagina, se você coloca uma pessoa de 70 quilos nas suas costas, quantos passos você dá? Não é? Se você quiser carregar uma pessoa, porque isso acontece muitas vezes, tem gente que quer carregar a pessoa e não aguenta, é pesado, é ruim para aquela pessoa, não é? Porque ela tem que ter uma cooperação, não é? É interessante, até na questão financeira, normalmente todo investidor, ele nunca dá tudo para uma pessoa, ele entra com uma porcentagem, e cria uma condição, só entra com essa porcentagem se você entrar com a outra. Ele não chega e dá assim tudo de mão beijada, porque isso é paternalismo, não é? Isso gera uma cultura de dependência. Então você sempre tem que exigir do outro a parcela dele. Então não tente carregar ninguém nas suas costas. Agora, se a pessoa quer andar com você, lado a lado, você anda até quilômetros. Agora, carregando nas costas não dá, não é? Então pode parecer que é espiritual carregar alguém nas costas, mas no aconselhamento, gente, você está dando uma de super espiritual, não tem nada de humildade nisso, muito pelo contrário. A empatia, não é? Também você pode receber correção em direção, você não é uma pessoa independente. Inclusive, num aconselhamento, gente, pode acontecer de você ser infeliz com uma pessoa, você fazer uma brincadeira inconveniente, você ter dado uma gafe, né? O que você vai fazer? Reconhece o seu erro, porque você vai ganhar a confiança dessa pessoa de novo. Agora, se você não reconhece o seu erro, você deixou uma pedra ali no caminho, você criou um bloqueio. Todo mundo está sujeito a errar, não é?
Também maturidade, isso é algo importante, uma qualidade importante do conselheiro, né? Você ter firmeza naquilo que você pensa e crê, não é? Isso é maturidade. Você está exercitada, não é? Principalmente na palavra, em valores, em verdades. Você não é uma pessoa que qualquer vento de doutrina vai te julgar para um lado ou para o outro, não é? Você sabe os alicerces da vida cristã. Você não cair na manipulação da pessoa, estabelecendo a sua opinião com calma, não sendo influenciável em relação às tentativas da pessoa se esquivar de suas responsabilidades. Então, é importante você ser maduro, porque muitas pessoas que buscam aconselhamento, gente, são manipuladoras. Essa é a realidade. Vocês vão estudar bastante sobre isso. Então, se você não souber discernir essas manipulações e agir de maneira firme, você perde o controle. Você não atingiu o seu propósito, não é? Por exemplo, você está lidando com uma pessoa que é extremamente autopiedosa. E a pessoa está querendo, na verdade, te usar para alimentar a autopiedade dela. E às vezes até que você faça propaganda da autopiedade dela para outros. Se você não for firme, chegar lá, abraçar essa pessoa e falar assim: meu irmão, eu te amo, mas o que você está fazendo é pecado. Autopiedade é pecado, é isso que está te destruindo, não é? Então, às vezes você tem que chegar e ser firme, tirar a máscara daquela pessoa e falar: eu te amo do jeito que você é. Mesmo sendo assim, né, fazendo esse jogo todo que você está fazendo, usando todos esses truques para ser amado, eu te amo, independente disso. Agora, é isso que está acabando com você, não é? Então, tem que ser uma pessoa madura, para tranquilamente se expressar, não entrando no jogo manipulativo daquela pessoa. Então, às vezes, tem muitas pessoas que a pessoa te procura para falar mal de outra. E às vezes você está numa posição de liderança. E ela tem um interesse em denegrir o outro, porque é exatamente onde ela quer entrar. Aí você fala: tudo bem, você tem isso contra a pessoa, então vamos chamar essa pessoa aqui. Vamos conversar juntos, de uma maneira construtiva, sobre esse problema. Você chama a luz, você quebra a manipulação, você estabelece a verdade, não é? Isso, gente, é maturidade, né? Também a capacidade de dizer não. Tem situações, gente, que nós vamos ter que chegar e falar: não, isso não dá, ou espera. E se a pessoa, vamos dizer assim, ela esperneia ali porque você falou não, você vai trabalhar com esse conceito. Você fala: olha, querido, você tem que aprender a ouvir o não, não é? Porque às vezes você está lidando com uma pessoa que já tem uma tendência à delinquência. O que transforma uma pessoa, uma criança, num delinquente? A falta de disciplina, de limites. A pessoa nunca ouviu um não, não é? Então, às vezes, você vai ser a pessoa que vai chegar e vai dizer não para ela. Inclusive, às vezes, até para aconselhar. Às vezes tem pessoas, não é? Aqui na IFOL, eu digo isso, tem alguns casos, às vezes, que o aconselhamento da pessoa é não fazer o aconselhamento, porque não é o momento para ela passar pelo aconselhamento. Então você fala: não, não é a hora, porque você não está pronto, você não aterrissou aqui ainda, não é? A pessoa quer te usar para dar uma satisfação para alguém que mandou ela fazer a escola, e você vai, entendeu, fazer esse tipo de papel? Não vai. Também você não deixar de evidenciar os pecados que precisam ser arrependidos. Sem isso, nós estaremos submetendo a pessoa a um processo de libertação totalmente irresponsável, não é? Olha, você está ali com a pessoa, gente, não adianta perfumar o lixo, embelezar o lixo. O lixo é lixo, o pecado é pecado.
Não é? Não adianta você querer assim dar um desdobre, mas, né? Entende? Se a gente não tem uma maturidade, uma firmeza, se você começa a relativizar o pecado, a verdade, você não vai ajudar essa pessoa, não. Né? Você perdeu o foco. Também uma outra qualidade do conselheiro é o olhar objetivo. Você ter a distância necessária para não se envolver emocionalmente além daquilo que você deve, não é? Porque essa distância te permite enxergar outros pontos que também são importantes de serem enxergados, não é? Lógico, igual nós falamos aqui, às vezes até assim, a colocação daquela pessoa, vamos dizer, você vai sentir aquilo com a pessoa, mas você tem que ter, por um outro lado, uma certa frieza, para não misturar demais os seus sentimentos com os da pessoa, a tal ponto que você acaba até sendo convencido pelas motivações erradas dela. Entende? É aqui que, por exemplo, vamos dizer, até no exemplo que eu mencionei, de uma pessoa que busca aconselhamento, mas nesse aconselhamento ela está despejando a frustração dela acerca de uma terceira pessoa. E se você não tem realmente a maturidade de lidar com isso, se você se envolve demais com a dor dessa pessoa, daqui a pouco você está odiando essa pessoa que ela também odeia. Não é? É lógico, quando uma pessoa vem desabafar, isso faz parte do aconselhamento, é natural que pessoas vão chegar e vão falar do líder, vão falar do pastor, vão falar de não sei o quê, não é? Agora, eu como conselheiro, eu não posso me permitir tirar conclusão nenhuma sobre essas pessoas ou situações que eu desconheço os fatores. E muitas vezes, eu no aconselhamento, eu falo isso com a pessoa, eu falo abertamente. Eu falo, irmão, você pode desabafar, fala mesmo. Agora, eu não posso tirar nenhuma conclusão. Tá? Eu não posso, porque eu não conheço essa pessoa, não acompanhei. Não é? É aquele provérbio que fala que primeiro começa o seu pleito, justo parece. Vê o seu companheiro e o examina. Você ouve aquela pessoa, parece que o outro é um monstro. Quando você vai ouvir o lado do outro, fala, pô, esse daqui está mais certo. Ou não é verdade? A pessoa sai da igreja, não é? Aí chega aqui na Jocum e fala, não, que meu pastor, que não sei o quê. Se você é imaturo, você vai ter uma visão errada desse pastor. Mas se você é uma pessoa madura, você vai conversar com ele, pastor, como é que é o seu lado? Aí você vai ver que aquela pessoa às vezes está muito mais errada que o pastor. Entende? Então, esse é um ponto-chave. Um outro ponto aí é respeito e confiabilidade. Isso é o que constrói a confiança no acompanhamento de um caso. Não é? Nós não devemos ficar dizendo coisas íntimas com o intuito de se autoafirmar como conselheiro, não é? Assim, às vezes forçando uma barra. Toda a área de confidencialidade tem o seu limite no sentido de estar debaixo de uma liderança. A liderança deve ser também formada, não é? Então, eu falei confidencialidade, na verdade, respeito da confidencialidade. Então, você tem que ser uma pessoa que sabe guardar segredos, não é? Então, se a pessoa te confidenciou algo, você não vai falar aquilo para ninguém, a não ser que essa pessoa tenha autorizado isso ou permitido isso, ok? Vamos dizer, se a pessoa compartilha com você alguma coisa que você percebe que é muito séria e que você não é a pessoa certa para tratar disso, o que você vai fazer?
Você vai orientar ela, falar: meu irmão, olha, né, obrigado pela sua consideração comigo, mas eu não sou a pessoa certa de você falar isso, não. Eu não tenho como te ajudar nisso. A pessoa certa que você tem que procurar é essa. E você orienta a pessoa para a pessoa certa, não é? Mas nada pior, gente, nada pior do que um conselheiro fofoqueiro. É um tiro no pé. Acabou seu ministério aí mesmo, não é? Respeito da confidencialidade. E também um estilo de vida de higiene pessoal. Coisa importante, né? A pessoa realmente, assim, cuidar, não é, da aparência, o hálito, a higiene, porque essas coisas podem ser barreiras, não é? Se a pessoa tem um problema de mau hálito, é bom ela cuidar disso. Pode ser um problema no estômago, não é? Alguma coisa assim, tem que ver. Porque um conselheiro que tem mau hálito, né, gera assim parece que não, mas gera uma barreira. Ou o cara está todo suado, veio do futebol e vai atender a pessoa. Ou a conselheira bota uma mini saia para atender. Então, gente, é um bom senso dessas coisas, né? Pelo amor de Deus. As qualidades espirituais. Então, essas aí foram as qualidades naturais, agora as qualidades espirituais do conselheiro. Lógico, o conselheiro tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, não é? Que é o maravilhoso conselheiro. Na verdade, o ministério é consequência, gente, do nosso relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem o que dar. Essa é a verdade, né? Também o conhecimento da palavra, na profundidade do caráter, dos princípios, dos conselhos de Deus, uma visão orientativa, uma pessoa que tem capacidade para ensinar, exortar, né? Paulo fala a Timóteo, ao servo do Senhor, né? Não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar. Então, gente, é lógico que a pessoa, para ser um conselheiro, ela não pode ter só aquele conhecimento superficial do Evangelho. Jesus me salvou. O Evangelho que é um ticket para o céu. Não. Você tem que realmente entender o Evangelho do reino, na profundidade do caráter de Deus, dos valores, dos princípios. Tem que ser uma pessoa profunda na palavra, não é? Tem pessoas, por exemplo, o cara nunca leu a Bíblia inteira uma vez e quer ser um conselheiro. Vai dar certo isso, gente? Não vai, não é? Então, assim, é importante, por exemplo, alguns livros que são bem estratégicos, alguns evangelhos, você até, por exemplo, fazer um propósito. Por exemplo, nesse ano eu quero ler 30 vezes a carta de Paulo a Efésios. Lê aquilo ali 30 vezes. Medita, não é? Porque dali, gente, vai vir toda uma riqueza de entendimento. Tem alguns livros que são muito chaves, não é? Eu tenho livros da Bíblia que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li aquilo ali. E quanto mais você lê, mais riqueza vem, não é? Você também ter consciência da sua autoridade como discípulo. A sua autoridade depende da sua capacidade também de submissão, não é? De uma vida consertada com Deus. Porque se você está em pecado, como é que você vai aconselhar alguém? Você perdeu a autoridade, você está em culpa, não é verdade? Se você não é submisso aos seus líderes, você está brigado com o seu líder, como é que você vai aconselhar uma pessoa? A nossa liderança tem a mesma natureza da nossa submissão, não é? Também essa abertura à unção do Espírito Santo, não é? A unção significa capacitação, sensibilidade à voz de Deus, a prática dos dons espirituais, discernimento em relação aos nossos pensamentos e os de Deus,
você está nesse processo de santificação, sempre tratável, vulnerável ao quebrantamento, não é? Então, manter uma vida espiritual sadia, não é? Qualidades espirituais. As qualidades intelectuais, compreensão dos princípios de aconselhamento. Por isso que é tão importante uma escola como essa, porque é uma escola específica, não é? A gente sabe que, como há diversidade de dons, ministérios e operações, e normalmente ninguém é expert em tudo, é importante você granjear o dom que Deus te deu, não que Ele não te deu. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Então, é importante uma especialização. Se você percebe que você tem um chamado pastoral, o seu negócio são pessoas, é ajudar pessoas, é discipular pessoas, você gosta de estar com as pessoas, é o que te realiza, especializa nisso, não é? Busca realmente se aprofundar nesse conhecimento, compreensão dos princípios de aconselhamento. Está ao lado de um conselheiro experimentado, não é? É muito legal as aulas práticas, até na IFOL a gente trabalha muito com o conceito de aconselhamento demonstrativo. Então, por exemplo, se tem um conselheiro experiente, você pede ele, olha, posso estar com você, não é, intercedendo durante os seus aconselhamentos? E você vai vendo, você está intercedendo, mas você está vendo como é que ele faz. É onde a gente mais aprende, gente. Também faz parte das qualidades intelectuais você reconhecer os seus limites, né? Então, se você tem uma limitação, você reconhece e fala, não, mas eu vou estudar sobre isso. Eu não posso te dar essa resposta agora, mas daqui uma semana eu posso te dar essa resposta. Você vai estudar sobre aquilo, não é? Os impedimentos para ser um bom conselheiro. Esse é um ponto bem importante, porque aqui a gente vê as áreas que nós precisamos trabalhar, não é? Porque são coisas que realmente vão bloquear o ministério. O primeiro impedimento é esse, quem precisa se sentir necessário. Então, a pessoa quer ser um conselheiro porque ela tem um déficit emocional e ela quer se sentir necessária. No fundo, o que é que essa pessoa, o aconselhamento dela é um pedido de amor, um pedido de reconhecimento. Então, sentir que os outros precisam dele. Isso vai criar relacionamentos imaturos e doentios de dependência ou codependência, não é? Então, gera um relacionamento doentio, porque se eu vou te aconselhar para me sentir bem, porque eu tenho necessidade de ser afirmado, qual que é a tendência? É gerar um relacionamento de dependência ou codependência. Então, é aquilo que nós falamos que é o perigo, não é? Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pastora, e ela chegou para mim e falou assim, Cote, tem 7 anos que eu estou fazendo um aconselhamento com determinada pessoa. E eu falei, o quê? 7 anos? Falei, meu Deus, é um atestado de muita incompetência e, ao mesmo tempo, o atestado que gerou um relacionamento de codependência. Ela se sentiu o máximo, não é? Aconselhando aquela pessoa e a pessoa aconselhada dependendo dela. Então, um lambendo a ferida do outro, gente. Uma coisa doentia. Nós vamos ver daqui a pouco que todo aconselhamento tem que ter um início e tem que ter um fim. Todo processo de maturidade exige emancipação. Se você não emancipar a pessoa, você está promovendo um relacionamento doentio, não é? A instabilidade emocional. Se a pessoa é uma pessoa instável emocionalmente,
Esse é um dos sintomas de um caráter instável, destrói a autoridade do conselheiro. Então, é aquela pessoa que, de repente, ela sofre um colapso de ira, ela explode, não é? De vez em quando, ela está explodindo com as pessoas. Como é que essa pessoa vai ser um conselheiro? Se ela não se domina temperamentalmente, não é? Então, tem que ter estabilidade emocional. Isso é fruto do espírito, né? Tem gente que fala, não, mas não tem sangue de barata. Não, não é sangue de barata, é domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Não é verdade? Essa é você cultivar uma maneira proativa de reagir diante das situações difíceis da vida e não reativa. Não é? Agir com proatividade, não reagindo, pagando na mesma moeda, mas agindo em função dos valores de Deus que norteiam a sua vida. Não é? A proatividade. Também ali uma outra coisa que impede o conselheiro é uma atitude de julgamentos e preconceitos. Irmãos, olha, nós não estamos no papel de julgar ninguém, de condenar ninguém, não é uma atribuição nossa, tá? Então, é muito importante a gente estar aberto para qualquer tipo de pessoa, sempre procurando entender o problema da pessoa do ponto de vista dela, não é? Tira os preconceitos. O que é um preconceito? É um conceito antecipado de uma realidade que você ainda desconhece. Então, esteja aberto realmente para compreender o problema e compreender a pessoa do ponto de vista dela. Se você já coloca uma barreira, se a pessoa chega para abrir, você já solta uma frase que realmente agride ela, que é um conceito infeliz, pronto, ali acabou o aconselhamento ali, não é? Falamos também sobre a fofoca, né? Fofoqueiros destroem as pessoas. Não devemos investir num fofoqueiro. Em pouco tempo ele perde a confiança de todos. Então, se você vê, né, às vezes você está até mentorizando uma pessoa e você vê que essa pessoa tem problema com fofoca, se isso não for tratado, olha, não perca mais o seu tempo, né? Porque, né, essa pessoa vai se queimar, não tem jeito, não é? Eu, assim, tenho, de certa forma, estado a par de várias situações envolvendo pastores e pastoras, que a abordagem é essa. O pessoal chega e fala, Cote, porque a gente sempre joga as pessoas para os pastores, né? Às vezes a pessoa liga, manda e-mail, não é? Contando a vida inteira. Eu tento falar com todo jeitinho, olha, tem como você ver isso com o seu pastor? Aí a pessoa fala, não, mas se eu falar para a minha pastora, amanhã a igreja inteira já está sabendo. Eu vou ser o sermão de domingo à noite. Entendeu? E aí o que acontece? Esses pastores, na verdade, só têm um título, eles não têm uma posição. Às vezes você até vai ter o título de conselheiro ou conselheira, mas ninguém vai te procurar. São aqueles pastores que eles só trabalham do púlpito, porque ninguém procura eles. Ele não sabe da vida de ninguém. Quando acontece uma tragédia na igreja, ele é o último a saber. E também evitar aconselhar sozinho um sexo oposto. Às vezes, nem sempre, assim, eu não gosto de colocar uma coisa assim, tem gente que coloca isso como uma regra inflexível, não é? Mas é lógico, assim, é sempre bom você ter mais alguém, não é? Você evitar aconselhar sozinho uma pessoa do sexo oposto. Isso às vezes promove a aparência do mal, risco de envolvimento emocional, principalmente se um conselheiro é novo, é uma pessoa
não é, que não tem certos valores ainda muito firmes, né, pode gerar um risco. Então, é um bom conselho, evitar aconselhar sozinho um sexo oposto. Ok, até aqui tudo bem, gente? O quinto ponto aí do estudo é isso, a escuta ativa, não é? Então, nós vamos mostrar vários diagramas aqui que realmente enfatizam a importância da escuta ativa. Número 1 é o aspecto de uma vida de discípulo sadia, não é? Então, é muito importante para o conselheiro esse aspecto. A questão de ser um discípulo, ter uma vida realmente de ser um seguidor, uma vida sadia em termos de discipulado. Quando a gente pensa assim no reino de Deus, é interessante que Jesus, certa vez, ele comparou o reino de Deus como um rei que sai a uma guerra. Quando você pensa num exército que está numa guerra, o que vai acontecer? Nós estamos sujeitos ao quê? Sermos atacados, sermos feridos, não é? Então, para você entrar assim numa postura de guerra, é muito importante essas três coisas, não é? São as três coisas que envolvem uma guerra. Fisicamente falando, uma guerra envolve muito treinamento, não é? Por isso que os caras vão lá para o exército, eles vão aprender a mexer com as armas, o cara tem que saber montar e desmontar a arma dele, não é? Ele é condicionado fisicamente, emocionalmente, para passar por situações onde de repente ele se tornou um prisioneiro, não é? Onde ele vai precisar de sobreviver num lugar que não tem alimento. Ele tem que ser o quê? Treinado. Ele tem que ser treinado na guerra, não é? E envolve também a batalha, não é? Que tem uma espadinha que não apareceu, mas que é ali realmente o confronto. De repente o cara vai estar diante do inimigo, e é lógico, ele pode ser ferido. Qual que é a retaguarda de toda situação de guerra? Um hospital, não é? Você pode observar, inclusive muitos oficiais são médicos. Os feridos têm que ser levados, socorridos para o hospital. Tem toda uma infraestrutura. Inclusive a Cruz Vermelha nasceu por causa disso, porque o cara era ferido na guerra, ninguém ajudava, o cara ficava ali até morrer. E espiritualmente é a mesma coisa, gente. Nós precisamos de treinamento, não é? Para entrar no calor da batalha. E é lógico que muitas vezes nesse processo, que envolve relacionamentos ministeriais, relacionamentos assim dentro de um aspecto emocional, sentimental, conjugal, vão envolver muitas feridas, não é? Decepções, desilusões, abusos, não é? Abusos espirituais, inclusive. Então precisa de haver o quê? O ministério de aconselhamento. Se você tira o ministério de aconselhamento do reino de Deus, nós vamos nos tornar nesse exército que matamos os próprios feridos, ou deixamos os próprios feridos para morrer, não é? Então precisa de haver um discipulado nessas três áreas. Isso daí a gente vai, com isso, promover realmente o ministério de aconselhamento. Um outro aspecto é o que a gente chama aí o coração profundo. A escuta ativa tem que abrir um clima de confiança, onde você vai conhecer a pessoa
profundamente. Isso muitas vezes não é um processo rápido ou fácil, mas a grande chave é você demonstrar interesse, você inspirar confiança, né? Quanto mais aprofundamos no coração de uma pessoa, mais compreendemos as suas verdadeiras motivações. Então, o aconselhamento precisa de tratar não só com os princípios das pessoas, mas também esquadrinhar as motivações. É nesse ponto que o verdadeiro quebrantamento acontece. Então, nós temos que tratar não só com princípios, mas com motivações. Quais são as motivações do coração? Então, nesse diagramazinho aqui, né, a gente coloca 3 níveis de acesso ao coração, não é? Uma área que já é conhecida, aquele comportamento revelado, que é pouco ameaçador, a pessoa compartilha isso facilmente, não é? A área reservada, que é marcada por atitudes de defesa e desconfiança, às vezes a pessoa já sofreu alguns traumas, algumas decepções, então ela tem as suas reservas, não é? Ela fala, olha, isso aqui não é qualquer um que chega perto, não. Então, é uma área ameaçadora, mas que num aconselhamento é importante a gente aprofundar. E a área oculta, que é marcada por feridas, culpa, vergonha, dor, não é? Que é muito ameaçador. É lógico, qual que é a chave, então, de você destrancar essas áreas que são muito ameaçadoras? A escuta ativa, não é? É quando você coloca realmente em exercício todas essas habilidades, essa dedicação, não é? O amor a essa pessoa. Coração profundo. Esse diagrama também é bem interessante, assim, mostrando também a importância do aconselhamento, né? É conhecido como a janela de Johari. Então, no aconselhamento, nós vamos ter que tratar todas essas áreas. Isso aqui é uma maneira, assim, é uma outra forma de descrever a alma da pessoa, não é? Dividindo aqui em 4 janelas. Então, nós temos 4 áreas. Uma área de transparência, uma área cega, uma área oculta e uma área inconsciente. Então, essas áreas onde existe transparência ou a área oculta é o que eu conheço de mim, esses 2 quadrantes. E esses outros 2 quadrantes é o que eu não conheço de mim, a área cega e a área inconsciente. Por sua vez, esses 2 primeiros quadrantes de cima é o que os outros veem em mim. O que os outros veem em mim. É onde eu tenho transparência e, às vezes, também a área cega. E esses 2 quadrantes de baixo, o que os outros não veem em mim, não é? Então, quando a gente cruza essas colunas, a gente começa a ter os resultados. Então, essa primeira área, essa primeira janela, que é a janela da transparência, é o que eu conheço de mim e o que os outros também veem em mim. Então, é o que está na luz, não é? A área oculta é o que eu conheço de mim, mas os outros não sabem, não é? Então, é aqui que está a área oculta, os traumas escondidos, não é? Os pecados secretos, as vergonhas, áreas que a gente pode desenvolver uma culpa muito grande, aquelas situações que você fala assim, você jura para você mesmo, ninguém nunca vai saber disso, eu vou levar isso para o meu túmulo, não é?
Então, a área escondida. Você sabe, mas os outros não sabem. E tem também a área cega, que é o que você não sabe, mas os outros veem em você. Então, qual que é a chave aí? É você receber ensino. Não é? É você permitir que outros liguem o seu desconfiômetro. Né? Porque às vezes o seu desconfiômetro quebrou naquela área. Não é? Às vezes você está sendo inconveniente sem perceber. Todo mundo está vendo que não está sendo legal o que você está fazendo, mas para você está agradando todo mundo. Então, qual que é a chave? É você ser quebrantado e receber o conselho e falar, puxa vida, né? Então, aquele velho ditado, o inconsciente está na testa. Todo mundo lê o que está na sua testa, menos você. Não é? Então, são as áreas cegas. Nós temos que lidar com essas áreas cegas, gente? Temos. Amando a correção, recebendo o ensino, recebendo o conselho, ok? E a área inconsciente. A área inconsciente é o que eu não conheço e nem os outros. Só Deus conhece. Agora, olha só que legal essa dinâmica da transparência, né? Porque esse diagrama, ele nos ensina o quê? Qual que é a área, qual que é a janela que nós temos que abrir? Essa aqui é a janela da transparência. Quanto mais você abre a janela da transparência, menor se torna a área cega e a área oculta. Então, quanto mais ensino você recebe dos outros, e quanto mais você quebranta o seu coração se expondo, mais você abre essa janela. E quando você abre essa janela, não é? Através da área cega e da área oculta, o que acontece com essa área inconsciente? Começa a abrir também, a revelação de Deus começa a vir sobre a sua vida. Deus começa a mostrar coisas que nem você sabia, nem os outros sabiam sobre você. Então, quanto mais transparência, maior é a libertação e a revelação de Deus. Lógico, as fortalezas demoníacas frequentemente são construídas onde não existe transparência. Onde não existe transparência, não existe liberdade. Purificação é o processo de crescer em transparência. Quanto mais você se dispõe a abrir a área oculta, ok? Você começa a confessar seus pecados, culpas, vergonhas. E quanto mais você é quebrantado diante da correção, mais revelação de Deus você vai receber. Você destranca o céu sobre a sua cabeça. Não é? Então Deus vai mostrar essas coisas que nem você sabia, nem os outros sabiam, os tesouros da obscuridade. Agora, é lógico, gente, que no aconselhamento, isso tudo também é fruto de uma escuta ativa. Ok? É esse princípio realmente do aconselhamento. Aqui nós temos o modelo do aconselhamento propriamente dito, né? Eu acho esse um dos diagramas mais chaves dessa aula, tá? É o modelo do aconselhamento. De certa forma, nós podemos dividir isso em 3 fases. Eu acho que não está aparecendo aqui, mas tem o número 1, o número 2 e o número 3. Nós temos 3 fases, não é? A primeira fase vai do início do relacionamento. Às vezes você nem conhece aquela pessoa direito, ou tem um contato assim muito limitado. Então, é do início ao relacionamento até o momento onde você quebra o gelo, você cria assim uma relação confortável, não é? Então, nessa primeira fase aqui, é onde você vai desenvolver esse calor humano, respeito, empatia, o interesse pela pessoa, não é? É o processo de
desenvolver o relacionamento. Porque tem como você chegar no relacionamento sem antes, no aconselhamento, sem antes desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Você não vai chegar de cara a aconselhar. Importante, você conhece a pessoa, conversa um pouco, tem algumas informações básicas sobre ela, sobre a família dela, não é? Então, esse princípio realmente, que a gente fala, quebra-gelo, não é? Então, esse é o primeiro momento, é desenvolver o relacionamento, escutar, receber informações, confirmar informações, fazer algumas perguntas, não é? Então, isso gera aquele ambiente propício. E aí vem o momento central do aconselhamento, que é avaliação e diagnóstico. Então, aqui, é lógico, sem pressa, é quando você vai, então, trabalhar com isso, não é? Avaliar o que está acontecendo com a pessoa, quais são os sintomas que estão acontecendo com ela, que estão levando ela a buscar essa ajuda, o que está acontecendo? Emocionalmente, moralmente, na área de finanças, onde que está o problema, não é? Como que a própria pessoa está fazendo essa leitura? Aí vem uma questão de você saber fazer uma síntese de tudo isso que a pessoa está falando, chegando na raiz do negócio, orientando, levando a pessoa ali a uma atitude de arrependimento, confissão, perdão, libertação e etc. Então, esse é o momento central, você ora com a pessoa, não é? Então, depois que você entendeu os sintomas, que você fez o diagnóstico, que você entendeu as raízes que estão presentes na construção desse quadro, e aí você lida com cada uma dessas raízes, não é? Orando com a pessoa, levando ela, não é? A interagir com esses princípios, é o aconselhamento. E aí, depois que você aconselhou, vem a terceira fase, que é o acompanhamento, um certo acompanhamento. Então, é lógico que para desenvolver o relacionamento, tem um início e tem um fim, o aconselhamento propriamente dito também, e depois o acompanhamento. No acompanhamento, você vai trabalhar muito com reeducação, ajudando a pessoa a manter aquelas conquistas que ela fez no processo de aconselhamento, não é? Trabalhar muito com renovação da mente, manter a libertação, mudar certos hábitos, construir um caráter de obediência, não é? E isso tem que ter um fim, aquilo que eu falei, todo aconselhamento tem que ter um início e tem que ter um fim, não é? Nesse fim, você gerou o quê? Levou essa pessoa a uma interdependência nos relacionamentos, não é? Uma liberação, uma emancipação emocional. Essa pessoa agora, ela sabe como se virar emocionalmente diante daquela realidade, não é? Espiritualmente, ela já tem realmente um estilo de vida para se sustentar espiritualmente, sem estar dependendo de alguém que tem que falar para ela o que ela pode, o que ela não pode fazer, não é? Então, na verdade, todo aconselhamento, todo o processo de aconselhamento vai terminar aqui, ó, na emancipação. Emancipação emocional e espiritual dessa pessoa. Ela tem que caminhar com as próprias pernas. Por um tempo, você pode até fazer o acompanhamento, uma avaliação, se esse processo aqui realmente fluiu, deu certo, não é? Mas tem que emancipá-la. Tem que emancipá-la. A pessoa tem que andar com as próprias pernas. Neste processo todo, a demonstração de amor tem como retorno a confiança do aconselhado. Para o relacionamento crescer,
as defesas têm que baixar. Sem amor não há aconselhamento, não é? É lógico que quanto mais você ama a pessoa, essa escuta ativa, mais a pessoa baixa suas defesas, suas armas, solta as pedras, não é? E realmente fica vulnerável ao processo de Deus na vida dela. Então faz parte, né, desse amor, o calor humano, também o respeito e a empatia. Um outro aspecto aí no aconselhamento é o pedido. É você entender o que aquela pessoa está pedindo de você, tá? Isso é muito chave. Precisamos saber até onde a pessoa está nos permitindo ir, ou seja, o que ela está pedindo. Porque às vezes a pessoa te procura, ela quer mais uma informação, ela quer mais aprender alguma coisa que você sabe e às vezes ela não sabe. Então, se a pessoa quer informação, você dá a informação que você tem, não é? Você senta com ela, explica, olha, eu entendo que isso é assim, 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 você deu uma informação, não é? Porque ela está pedindo isso. Às vezes a pessoa quer ação, ela quer que você faça alguma coisa por ela. Às vezes ela vai buscar um aconselhamento e a pessoa está querendo uma ação, está querendo que você intervenha em alguma coisa, você faça algo. Agora, em virtude disso, você vai agir ou não, dependendo do que for. Não é verdade? Tem coisa que você pode agir, tem coisa que você não pode agir, não é? Pode até ser que ela quer te manipular a fazer algo que você não deve fazer. E você vai falar, meu querido, olha, isso eu não posso fazer por você, não é? Agora, se você pode fazer, você vai fazer. Mas você tem que entender o que ela está pedindo. Outra coisa, se a pessoa quer compreensão, ajuda emocional, amizade, liberação de ira e etc. Então, se a pessoa está buscando isso, ficou claro que a pessoa está te pedindo, ela quer alguém que compreenda ela, que ajude ela emocionalmente, não é? Que realmente expresse amizade, porque ela quer desabafar, ela está adoecida. Então, se a pessoa realmente está buscando isso, se o pedido dela é esse, qual que é a resposta? Uma escutativa. Querido, estou aqui, eu quero te ouvir. Estou interessado no seu problema. Vamos lá, vamos caminhar juntos. Não é? Vamos ver como é que eu posso te ajudar. A pessoa quer uma interação não apropriada. Às vezes tem pessoas que buscam um aconselhamento e às vezes assim, no fundo, o que ela quer é envolver você num problema, às vezes até um laço. Sabia? Então, às vezes é uma crítica, é o que eu falei, às vezes tem casos que você vai falar, olha, querido, você não tem que falar isso comigo, você tem que falar com aquela pessoa. Você não pode entrar no jogo dela, não é? Ou essa pessoa quer uma dependência de você. Hoje é muito comum com essa questão toda, principalmente de imoralidade, homossexualidade. Imagina, a pessoa apaixonou por você e agora só quer que só você aconselhe ela, né? O que ela está querendo? Um relacionamento inapropriado com você. Tem que saber falar não. Ou ela está pedindo alguma coisa contra a lei, levando você realmente a até infringir a lei para protegê-la. Então é importante entender o pedido, tá? O que a pessoa está pedindo. A pessoa quer informação? Dá informação. A pessoa quer ação? Você vai agir dependendo do que ela quer. A pessoa quer compreensão, ajuda emocional, amizade, liberação de ira? Faça uma escutativa. A pessoa quer uma interação não apropriada?
crítica, dependência, pedir alguma coisa contra a lei, você fala, querido, isso eu não posso fazer. Não é? Ok, vamos deixar para amanhã, né? Acho que já está dando aí o nosso horário. Gente, até aqui tudo bem, está ficando claro, dúvidas? Na verdade, essa aula assim é o, como é que fala assim? É o básico mesmo, né? É o básico do aconselhamento. Eu creio que depois, em muitas dessas áreas que nós estamos falando aqui, vai haver um grande aprofundamento. Tá bom? Então, muitos desses conceitos, e uma escola, muitas vezes, propositalmente faz isso. Você sempre volta nos mesmos pontos, não é, para criar a questão de profundidade e também de aprendizagem, né? Ok, gente, Deus te abençoe, se Deus quiser.